E aí, galera, vamos aqui na nossa segunda aula de trigonometria, relembrando um pouco o que falamos na primeira. Eu disse que na primeira aula que trigonometria significa o estudo da medida dos triângulos. E antes da gente se concentrar memorizando determinadas fórmulas, vamos tentar entender exatamente o que isso significa. Para isso eu criei uma situação que é a seguinte: nós temos uma pessoa que está a uma certa distância de um morro e ele quer subir nesta ladeira para chegar no topo desse morro. Evidentemente, se existe um morro, existe uma altura do topo desse morro até o chão. Então nós temos aqui um triângulo formado entre o morro, o chão e o cidadão. A distância entre o cidadão e o morro eu vou chamar de distância. A distância entre o chão e o topo do morro eu vou chamar de altura. E o quanto esse cidadão vai ter que andar até chegar no topo do morro eu vou chamar de deslocamento. Então ele vai subir essa ladeira, se deslocando daqui até chegar aqui em cima. Então eu tenho aqui um triângulo que é um triângulo retângulo, porque o ângulo formado entre a altura e o chão é um ângulo reto de 90 graus. E eu tenho ainda dois outros ângulos, ângulo alfa e ângulo beta. E esse ângulo alfa e ângulo beta, os dois juntos somados tem que dar 90 graus. Já que o reto também é de 90, 90 mais 90 dá o ângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180. Na nossa primeira aula, eu apresentei para vocês o conceito de tangente. Vamos agora apresentar para vocês o conceito de seno e de cosseno. Inicialmente do seno. Então, o que é o seno? Então, temos aqui aquele mesmo cidadão diante de uma determinada ladeira para chegar no topo do morro. Eu tenho aqui a altura do morro e tenho o deslocamento que esse homem vai ter que fazer para chegar lá em cima. O que é o seno? O seno é a razão, a divisão entre altura e deslocamento. Entre altura e deslocamento. Por exemplo, se a gente imagina a seguinte situação: nós temos um cidadão que precisa chegar no topo de um morro de 40 metros e ele precisará se deslocar 100 metros para chegar no topo desse morro. Qual é o seno? O seno será 40 dividido por 100, que é 4 décimos, que é 0,4. Eu posso ter uma outra situação onde eu tenho o mesmo homem diante de uma outra montanha para subir, e neste caso eu tenho que a altura é 50 metros e que a distância que eu preciso percorrer é de 200 metros. Qual é o seno neste caso? O seno será 50 metros, que é a altura, pelo deslocamento, que é 200, que é 5 vinteavos. 5 vinteavos, que é 1/4, que é 0,25. O que eu posso dizer sobre essa comparação dessas duas situações? Como o seno da primeira situação é maior que o seno da segunda situação, então eu posso dizer que o morro primeiro é mais inclinado que o segundo. Ou seja, da mesma forma que na tangente, quanto maior o seno, maior a inclinação da subida. E o cosseno? Vamos lá. E o cosseno? Mesma situação, não é? Eu tenho um cidadão
no topo de uma ladeira. E nessa ladeira nós temos o deslocamento que ele vai ter que fazer para chegar no topo do morro. E ele tem a distância entre ele e o morro. O que vem a ser o cosseno? O cosseno é a razão entre a distância e o deslocamento. Então, em termos numéricos, o que eu estou dizendo? Vamos supor que eu tenho esse cidadão que esteja, vamos dizer, a 500 metros deste morro, e que ele terá que se deslocar 750 metros para chegar ao topo do morro. Qual o cosseno? O cosseno será 500 por 750, ou 50 dividido por 75, ou 0,66. Já eu posso ter uma outra situação onde eu tenho um outro homem diante de um outro morro, e que a distância dele para este morro seja de 100 metros, e que o total de deslocamento que ele terá que fazer para chegar no topo desse morro seja de 4.000 metros. Qual o cosseno neste caso? O cosseno será 100 dividido por 4.000, que é a mesma coisa que 1 dividido por 40, que é igual a 0,025. No caso do cosseno, a relação é inversa, né? Quanto menor o cosseno, maior o ângulo de subida. Quanto menor o cosseno, maior o ângulo de subida.